Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. Como resolver todos esses problemas de uma vez por todas? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo de hoje. Pois bem, muitas pessoas hoje chegam nos meus atendimentos e nas minhas consultorias com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, insônia e síndrome do pânico. Como que eu resolvo esses problemas? Tudo está ligado e apenas uma causa: o intestino. Tudo está ligado no seu intestino. E 95%, ou vou dizer 99% das pessoas hoje que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia, tudo isso pode ser revertido corrigindo o seu intestino. Porque o intestino está ligado diretamente ao cérebro. E o que está faltando nessas pessoas que estão com esses problemas de saúde? Está faltando serotonina, que é o quê? O neurotransmissor da felicidade, da alegria e do bem-estar. Quem tem muita serotonina, ela olha para o céu e agradece, sorri e está alegre. Aquela pessoa que não tem serotonina, que é a pessoa que está depressiva, com ansiedade, o que acontece? O céu pode estar azul, pode estar bonito e um sol lindo, mas a pessoa está triste. Então isso é a pessoa depressiva. Só que a maioria hoje dos remédios e medicamentos que são vendidos, que são a maioria hoje das pessoas, estão com esses problemas de saúde, indo aos profissionais que estão apenas receitando remédios que não corrigem o problema, porque a falta de serotonina não adianta esse neurotransmissor que está em poucas quantidades continuar ali, o remédio segura por um tempo, só que não resolve a causa, não resolve a raiz. Reinaldo, de onde que está a raiz desse problema? De depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de compulsão alimentar e de insônia. Está tudo relacionado com seu intestino, porque mais de 90% da serotonina que é produzida para você ter um humor melhor, para você ter alegria, ter felicidade, ter bem-estar, mais de 90% é produzido no intestino. Então, se a pessoa não tiver com o intestino bom, não estiver com o seu intestino em simbiose com as bactérias, isso não é enviado para o cérebro. Isso não vai ter, a pessoa não terá bem-estar, não terá alegria e não terá felicidade. Então, a maioria, 99% das pessoas que hoje estão depressivas estão com uma disbiose intestinal. Então, é preciso corrigir essa disbiose intestinal. É preciso corrigir essa alimentação, porque a serotonina, ela é preciso de um aminoácido que é chamado triptofano. Então a pessoa precisa ter uma alimentação com triptofano. Eu, por exemplo, ensino todos os dias as pessoas tomarem probióticos junto com a sua banana verde, que a banana verde é um prebiótico, um amido resistente que tem o triptofano que vai se transformar ali em serotonina. Tudo isso dentro do intestino. Então é preciso corrigir a alimentação. Só que a pessoa tiver com disbiose é um problema maior ainda, mas a maioria está com disbiose. E se não corrigir apenas com a alimentação e ali o estilo de vida,
é preciso fazer uma modulação intestinal. Então isso é preciso ser feito. Mas você corrigindo isso, corrige. Reinaldo, e para quantas pessoas serve isso? Praticamente mais de 95% das pessoas que corrigem o seu intestino acabam depressão, acaba insônia, acaba síndrome do pânico, acaba compulsão. Tudo isso é corrigindo o intestino e a alimentação. E algumas pessoas precisam fazer a modulação intestinal, que você vai fazer como? Retirando aquilo que está inflamando. Depois fazendo o quê? Corrigindo as suas vilosidades. E a pessoa precisa parar com trigo, com glúten, com soja, com amendoim, com industrializados, com processados, leite derivados, refinados, tudo que está inflamando as vilosidades do seu intestino, tudo que está fazendo com que os seus enterócitos se abram. E as vilosidades, quando nós nascemos e vamos crescendo, as vilosidades são altas, que captam os nutrientes. Então, quando você vai inflamando o seu intestino, essas vilosidades elas vão diminuindo e não vai mais captando os nutrientes do seu intestino. Então isso acontece por quê? Por muita inflamação que é causada pela alimentação rica em glúten, bolo, salgado, pão de queijo, pão, toda alimentação de trigo, de soja, de glúten, tudo que vai inflamando e vai acabando com as suas vilosidades. Por isso que as pessoas que vão ficando mais de idades, elas comem, mas elas não estão se nutrindo. Por quê? Porque as suas vilosidades que eram cheias, agora elas já estão diminuindo. Porque muita inflamação, muitos alimentos inflamatórios. Então é preciso primeiro do triptofano, que é um aminoácido, para se converter em 5-HTP. Depois que se converte em 5-HTP, se converte em serotonina, que é o neurotransmissor. Mas se a pessoa tiver com uma disbiose, não tem como converter serotonina. E como que eu corrijo isso, Reinaldo? Corrigindo a sua alimentação. Corrigindo a sua alimentação ser uma alimentação anti-inflamatória, retirando o glúten, leite derivados. Por quê? Porque o leite derivados, queijo, tudo isso que vem derivados de leite, tem mais de 150 mil Daltons. E o que acontece? O seu intestino e as vilosidades só conseguem receber até 100 mil Daltons. Passou disso a inflamação. Por isso que leite, derivados, queijo, iogurte de leite, tudo isso é inflamatório e acaba com as suas vilosidades. Elas vai diminuindo e vai ficando aberto os seus enterócitos, caindo resíduos e inflamando o seu corpo. Que aí essa já é uma outra aula de imunidade. Hoje eu vou falar só sobre a serotonina e como corrigir essa depressão, como corrigir a ansiedade, como corrigir a síndrome do pânico, como corrigir a insônia. Porque se não corrigir o intestino, se não fizer uma modulação intestinal, o problema continua. Porque o triptofano tem que se transformar em 5-HTP. Para quê? Para produzir a serotonina, que é o neurotransmissor. Que à noite, no escuro, total escuro, a sua glândula pineal vai transformar a serotonina em melatonina. Só que se você não está produzindo a serotonina, que é ali o neurotransmissor do humor, da felicidade, da alegria, do bem-estar, você vai ter insônia, porque é a serotonina que transforma em melatonina pela glândula pineal no total escuro. Então, se você não tem serotonina, você não tem melatonina. Se você não tem melatonina, você não dorme. E é por isso que as pessoas têm insônia.
Se você não produz a melatonina, você tem imunidade baixa, você tem cansaço, você tem falta de energia e tudo está interligado. Tudo está interligado, intestino, cérebro. Por quê? Porque mais de 90% da serotonina é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. Então, se você não come corretamente, se você não tem um ambiente de boas bactérias, se o seu intestino está com disbiose intestinal, os problemas vão continuar. Reinaldo, e como que eu resolvo isso? É com medicamento? Não, é corrigindo o seu intestino. Então, para corrigir todas as pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, compulsão alimentar e insônia, medicamentos não vai resolver, porque o medicamento está tratando apenas um sintoma. Você está batendo o martelo no dedo, o dedo está doendo, você toma remédio para parar a dor, só que você continua batendo o martelo no dedo. A causa não vai ser resolvida. Como que eu resolvo a causa? Tomando o remédio para a dor do martelo no dedo? Não, você vai parar de martelar o dedo. Resolveu, foi na raiz, na causa. Então é isso que precisa acontecer. Por que que as pessoas tomam remédio por anos e anos sem parar e não corrige? Porque não corrige a causa. Reinaldo, onde que está a causa? No seu intestino. Disbiose, não está tendo produção de serotonina. Então não adianta tomar o medicamento que vai segurar ali a serotonina nos neurônios, né? na sinapse ali dos neurônios, porque a serotonina, que é o neurotransmissor, tem que ficar um neurônio encontrando com o outro para ficar sempre ali, a serotonina não sair. Então, o que o medicamento faz? Ele faz essa serotonina ficar ali nesse neurônio. Só que se a pessoa não produz serotonina, tem serotonina baixa, não adianta ficar tomando medicamento. Então, as pessoas tomam medicamento, mas não corrige o problema, não corrige a raiz, não corrige a causa. Reinaldo, e onde que está a causa? Lá no seu intestino. É preciso fazer uma modulação intestinal. É preciso retirar os alimentos inflamatórios. É preciso colocar boas bactérias. É preciso tomar prebióticos e probióticos. É preciso ter uma alimentação com triptofano para se transformar em 5-HTP, depois transformar em serotonina, que é o neurotransmissor, e depois essa serotonina lá à noite, quando no total escuro, na higiene do sono, vai ser produzida a melatonina. E aí você se torna uma pessoa feliz, alegre, saudável, que todas as vezes você vai estar sorrindo. Você vai olhar para o céu e vai sorrir. Você vai olhar para o seu alimento e vai sorrir. Você vai olhar para as pessoas e vai sorrir. Reinaldo, por que isso? Porque a alegria, a saúde, a felicidade e a paz é o que nós fomos projetados para ter. E isso é uma roda. Utilizou o triptofano, transformou 5-HTP, transformou serotonina, à noite melatonina, dormiu a noite toda, melhorou a imunidade, regularizou os hormônios, tá tudo feliz, acordou cedo, fez o ciclo circadiano, relógio biológico, comeu corretamente, deu para o corpo o que precisa. Só existe alegria, felicidade e paz e saúde, porque a doença é apenas algo que você está fazendo de errado. E os remédios de depressão, de insônia, de síndrome do pânico, de tudo isso não resolve para nada. Isso é apenas algo que vai se perpetuar
por vários e vários anos, se você não corrigir a raiz, se você não corrigir a causa. Não adianta ficar batendo o martelo no dedo e tomando remédio para dor no dedo. Tem que tirar o martelo, corrigir o problema. Serotonina só é produzida no intestino. E o intestino em disbiose não tem serotonina, não tem melatonina. Você vai estar com a imunidade baixa, sempre com insônia, sempre com humor desregulado e sempre infeliz e triste. Alegria, paz e felicidade, corrija o seu intestino e tudo será corrigido. Estou finalizando o vídeo. Quando eu finalizar, deixa aí nos seus comentários. E você? Quais são desses sinais que você tem? Tem tristeza, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, síndrome do pânico, tem insônia? O que você tem desses sintomas que eu falei? Escreve aí, eu estou aqui para te responder e te ajudar e responder o seu comentário. Fica com Deus, um abraço, até mais.